bem-vindo a mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas fundamentados no Evangelho de Jesus. Nós estaremos com você durante 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estão sintonizados em nossa live. Muito bom estar com vocês, aprendendo em breves minutos, mas algo eterno para nossas vidas. Sabemos que cada dia mais vamos procurando desenvolver virtudes para melhor convivermos conosco mesmos e com os nossos irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Aprendendo a Viver a Indulgência, cuja bibliografia está na descrição deste vídeo. E está conosco o colega Clênio Lopes, colaborador do Movimento Espírita na Serra Gaúcha, trazendo conhecimentos adquiridos ao longo da sua caminhada na doutrina espírita. Seja bem-vindo, Clênio. Obrigado, Ieda. É sempre uma satisfação poder termos esses minutos, né, de reflexão, que a gente possa contribuir para expandir o conhecimento da doutrina espírita e nos aprimorarmos cada vez mais. Ok. Vamos estudar, então. Nunca é demais informar que o foco da nossa discussão é a visão espírita sobre o assunto. E para iniciarmos essa reflexão, é interessante explicar o que significa indulgência, Clênio. Então, ótima pergunta, assim. Segundo a espiritualidade amiga, ele é um sentimento doce, fraternal, que todos nós, né, que estamos encarnados, temos que alimentar para com o próximo. Ou seja, aquela questão de tolerância, isso acontece no nosso âmbito familiar, depois na escola, depois no trabalho, em todos os nossos grupos. A gente vai trabalhando, né, essa sensação de entender o outro. Né? Como fala o Evangelho, no capítulo 10, item 16, na verdade, a indulgência jamais se ocupa com os outros no sentido de maldade, de maledicência. Né? Então, é entender essa condição de prestar um serviço de uma forma altruísta, positiva, onde a gente trabalha, né, o que a espiritualidade maior nos orienta, de amar o outro como a si mesmo. Então, a gente pode pensar nisso no ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente tem colegas, muitas vezes entra em atritos, como um exemplo, né, que a maioria de nós, encarnados, nesse mundo material, ainda temos, né, funções, trabalhamos, mas em qualquer momento em que a gente recebe, né, aquilo, no ambiente de trabalho, às vezes estressor, é ali que a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a nossa capacidade de auxiliar o outro, de tolerar as diferenças. Então, indulgência é poder tolerar essa diversidade que é o ser humano, compreender, né, que cada vez mais a gente pode se apropriar desse amor ao próximo e colocar isso em prática, né, não entrar em discussões que não vão levar a nada, sempre lembrar da nossa paciência, né, de como precisamos trabalhar a comunicação, e assim a gente vai colocando, né, a indulgência no nosso dia a dia, na nossa prática cotidiana, como algo natural, porque é isso que a espiritualidade nos fala, né, sermos indulgentes. Isso que é o ato de amor ao próximo, de estar bem, de trazer o bem-estar para a nossa vida, né, Eva? Ok. Pois é, amigo, mas isso é um pouco complicado, talvez. Não, a gente não tem ainda entendido exatamente esse significado, não é? Então, vejamos o que as mídias expondo às pessoas, nem sempre com a verdade, elas expõem com mentiras, né? Vimos isso muito bem também nesse momento de pandemia. Também vimos atos bons, mas muito mais atos dessa natureza assim mais negativa. Como entender isso à luz do espiritismo, Clênio? Então, é nós buscarmos um equilíbrio, né? Trazer à tona aquela questão de como nós, enquanto seres humanos encarnados, encaramos essa questão da pandemia. Porque, como tu disse, veio à tona diversas emoções, acentuou muitas coisas. E daqui a pouco todos nós temos uma rotina de trabalho, convivíamos pouco com a família. Daqui a pouco essa convivência trouxe justamente esse exercício. Né? Então, para tu ver como a natureza, como
esse processo educativo, né, da sabedoria divina, coloca uma situação dessa para que a gente possa conviver melhor com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta. Então, trazendo o alento, a questão de relações saudáveis, né, o sim e o não, ele deve existir sempre. Mas como usar esse sim de uma forma positiva, como dizer não numa forma educativa, porque às vezes a gente tem que entender que nós somos seres que têm essa dualidade, né? Em alguns momentos a gente está alegre, outros a gente está triste, mas esses opostos fazem com que a gente nos aprimore moralmente. Todas as experiências que a gente tem na vida, ela nos traz, né, esse lado positivo e esse lado negativo, mas é entender que por trás desse sofrimento existe um entendimento e uma sabedoria divina. Qualquer situação de conflito, de problemas que vem até nós, é porque nós temos condições de enfrentar. E como a gente sabe, essa dualidade, né, em momentos de felicidade, de sofrimento, faz parte da nossa vida. Mas nem é o tempo todo, né? Tem que ter essa flexibilidade mental, a inteligência mental, né? A mesma Joana de Ângeles, quando fala do autodescobrimento, do autocuidado, do auto-amor, como nós temos que nos aprimorar esses sentimentos e não deixar que eles venham à tona. Por exemplo, tu sente, alguém fala uma coisa que tu não gosta, é respirar fundo, não já ir com uma resposta, né, afiada, como a gente costuma dizer. E o que a espiritualidade nos indica? Que a gente tem que estar aqui para prestar um serviço, né? Kardec, nesse mesmo capítulo que eu citei antes, ele faz um pensamento muito claro, né? Para prestar um serviço. Então, é válida a reprimenda, no sentido do que não dá para fazer é denegrir, é mentir, sobre algo que aumenta a nossa vaidade, pisar na outra pessoa. É sobre isso que Jesus fala. Não podemos esquecer que todos temos o livre-arbítrio. Então, se alguém faz algo que nos incomoda, nós temos a escolha, né, de optar, ficar naquela frequência negativa ou transformar isso numa experiência educativa. Então, é isso que a sabedoria maior nos coloca. Então, é sempre importante fazer o bem, né, independente a quem. A gente usa muito esse termo, né? Então, é preciso colocar esse bem em prática. Isso começa com nós mesmos, com a nossa família, nos nossos grupos de convívio, grupos de estudo. Então, esse é o nosso desafio, né, Ida? Diariamente, aprimorar esses sentimentos para não deixar não deixar nos dominarmos por coisas que nos influenciam negativamente. Isso mesmo. O Cristo, né, Clênio, ele nos adverte para que a gente não pode pretender tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos se nós temos em nossos olhos uma trave que nos cega, né, dificultando a nossa caminhada. Então, a criatura indulgente, ela demonstra sempre ser caridosa e fraterna, ela não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. Então, a indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer o outro sem magoar ou ferir e a compreender as diferenças de todos sem pruridos e de falta de superioridade, falsa superioridade, né? Então, tu já falou um pouquinho ali como é delicado a gente, na hora que a gente tem que fazer uma reprimenda, né? É bem difícil fazer isso aí. O próprio Jesus censurou os homens quando exploravam as pessoas no templo, né? E fez isso com muita severidade, mas ele fez com brandura também. Então, nós ainda estamos, assim, em estágios diferentes, como tu falavas, e muitas vezes nós não conseguimos ser brandos nessas horas, mas sempre devemos procurar o melhor para a nossa evolução, buscando a fraternidade, a serenidade nesses momentos, sem nenhuma grossura, né? Senão a gente cai na falta de caridade, né? E, Dênio, um dos livros que nós pesquisamos sobre a indulgência foi Educação dos Sentimentos, do Jason Camargo, que enfatiza isso, né? E no capítulo 15, o que tu achou de importante ali? Então, no capítulo 15, como tu disse, ele coloca que devemos aproveitar todas as oportunidades para desenvolver a perfeição. Porque é essa a nossa busca diária, né, Ieda? Que a gente consiga colocar em prática o auto-perdão, o perdão. Muitas vezes a gente fica naquela coisa, só vou pedir desculpa se o outro me pedir. Mas daqui a pouco a gente sabe, se essa pessoa parte de uma hora para outra, a gente vai ficar com aquele sentimento ruim dentro de nós. Então, é entender a importância de se auto-perdão, de
perdoar o outro, né? É um meio de desenvolver a nossa alma. Todos nós temos a vida diferente um do outro. E que o medo, a angústia, a raiva, a tristeza, muitas vezes nos levam a tomar atitudes que são equivocadas. Porque as emoções, elas distorcem a percepção das coisas. Então, é um processo educativo, né? Por exemplo, os pais. Como às vezes é um desafio dizer não, mas é entender falar esse não de forma amorosa. Né? Dizer eu te amo, mas não admita esse comportamento que não é saudável, que não é caridoso. Então, como eu disse, é poder transformar, né? Seguir essa polaridade, perceber o outro com um olhar de ternura, é um bom começo para a gente iniciar essa nossa transformação. Quantas vezes dizemos sim ao ócio, às intrigas, à maldade, aos vícios, né, que até a gente faz um trabalho muito interessante no Grupo Apoio Fraterno, de acolher essa demanda das dependências, mas muitas vezes são dependências emocionais, dependências que nos levam ao sofrimento. Então nós temos que ter inteligência emocional de abordar, né? Existe até pesquisa científica que vai ao encontro dessa ideia da educação dos sentimentos. E antes de a gente vir com as críticas, quando algo nos incomoda, é pontuar o que a pessoa tem de bom. Isso é um bom começo, é dizer, olha, Ieda, é uma pessoa inteligente, sensível, sensata, mas nesse momento tu se equivocou. Então tu vai receber isso de uma forma saudável. E é isso que é transformar. Né? E a caridade, ela está nesses pequenos atos. Muitas vezes dentro de casa, a gente está com a pessoa do nosso lado, ela está no mundo virtual, mas tu não se conecta a ela. Então, a grande oportunidade da caridade começa em casa, num abraço, numa escuta. Então, o nosso grande exercício diariamente é julgar menos o outro e aprender cada vez mais sobre nós mesmos. E assim a gente vai colocar em prática essa inteligência emocional, a indulgência, a caridade, e cada um buscar dentro de si esse bem-estar, esse autoconhecimento. E a indulgência é um sentimento que expressa a bondade e o amor em nós, né, Clênio? E eu trouxe aqui para os nossos amigos pensarem do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no quesito 7, fala sobre a paciência, e ele diz assim, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Então, dar a esmola, às vezes, não quer dizer que é caridade, né? Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, a indulgência também é perdoar, é ter paciência, é evitar a cólera, é a obediência, é a resignação. Tudo isso faz parte, está intrínseco na indulgência. E quando a gente começa a compreender isso, né, Clênio, eu queria agora que tu desse uma opinião rapidinho a respeito disso, nós temos alguns 3 minutinhos, sobre a Joana de Ângeles, que tu estuda bastante ela, e podia acrescentar alguma frase a esse assunto bem rápida? Exatamente, como eu disse, né, a Joana de Ângeles tem uma série psicológica que traz à tona à luz a capacidade do ser humano de enfrentar essas dificuldades de forma sábia, que é justamente entender que se nos vem uma dor, que se nos vem um sofrimento, é uma oportunidade de autodescobrimento, descobrir o nosso melhor, descobrir o lado bom da vida, é enxergar as coisas com amor, e a cada passo que a gente dá, cada coisa que a gente faz, das mais simples à mais complexa, é fazer com amor, com amorosidade. Então, a grande dica, né, que eu entendo que é importante é a gente aproveitar toda a nossa experiência do passado, que a gente não pode mudar, e se auto-perdoar, né, que a Joana de Anjos fala muito, não ficar pensando no futuro, que a gente não sabe, mas viver esse momento, que é o aqui e agora. Respirar fundo, agradecer a vida, é sentir essa paz que começa dentro de si, e transforma o nosso redor. Então, que cada um de nós, né, possamos colocar em prática esse autocuidado, a importância do autoconhecimento, a reforma íntima é conhecer a si mesmo e melhorar as relações com os outros.
Então, que cada um possa se sentir inspirados e levar essa mensagem de amor ao próximo, de amorosidade pela vida. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Clênio. Então, a gente viu que a indulgência, conforme nos explica a doutrina espírita, não é só com os outros, é para conosco também. Temos a responsabilidade, a paciência e a ternura de aplicar as palavras de Jesus para o nosso espírito imortal, de maneira que a gente cresça, trabalhando individualmente, sem maltratar a nossa alma, sem maltratar a alma do nosso irmão. Então, Clênio, foi uma alegria estar contigo. Obrigado pela tua colaboração. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine, revigore a nossa fé a cada dia e que a indulgência não seja só uma palavra do nosso dicionário. Vamos vivê-la ainda hoje, ok? Terminamos por aqui. Foi um prazer estar com você. Até o próximo encontro.